Então, meus amados, Mateus 22, de 37 a 40, Jesus fala o maior mandamento é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, a gente pode aprender a amar a Deus com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas forças, com as nossas ações. E, semelhantemente, amar o próximo também, com o pensamento, com os afetos, com o coração e com as nossas forças, com as nossas ações. A caminhada cristã é uma caminhada de aperfeiçoamento constante, seguindo os passos do Senhor, aprendendo com Ele, nos relacionando com Ele, seguindo a Ele, ouvindo. Obrigado. Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é dele que procede a força, a essência da vida cristã. A vida cristã não é apenas uma religião, é uma religião. Tem um corpo de doutrina, tem um fundamento de fé baseado na Bíblia, tem a igreja com seus ritos, uma teologia, mas é mais do que isso. É relacionamento com Deus a partir e através de Jesus Cristo, Filho de Deus. É conhecer a pessoa dele. E essa ideia de um desenvolvimento espiritual, a ideia de um amadurecimento, de uma caminhada, de uma progressão, seguindo a Cristo, é uma ideia fundamental na vida cristã, do desenvolvimento. E pensa que em cada área da vida cristã, a gente pode se aperfeiçoar, a gente pode melhorar, ir adiante. Até lembrando assim esses dias de Olimpíada, eu lembrei daquele texto de Paulo em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Eu vou ler aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, Paulo está falando aos coríntios, que era uma cidade grega, os gregos é que inventaram as Olimpíadas, né? E eles todos os anos tinham Olimpíadas lá. Não sei se era todos os anos ou era 4 anos, como é agora. Eu sei que tinha Olimpíada lá. E eles tinham uma boa noção disso, né? Não era uma coisa profissional. As pessoas treinavam, se preparavam e tinham muitas modalidades de esporte, de atletismo.
E Paulo pega, sabendo que eles conheciam bem isso, pega a ideia de que a pessoa vai para o estádio, que treina, que busca aquela vitória, alcançar aquela coroa, que ele cita, é uma coroa passageira, corruptível, é uma glória que tem os seus limites. E aí ele aponta para a parte espiritual. Tem uma corrida, tem uma batalha por uma coroa incorruptível. Tem um desenvolvimento espiritual, tem um treinamento, tem um combate por uma glória eterna. E ele fala que ele subjugava o corpo dele, disciplina, né? Para não ser derrotado. E é interessante, na Olimpíada tem aquela coisa de vencer ou de perder. Tem muitas coisas bonitas, né? Que os atletas se cumprimentam. Na Olimpíada o primeiro lugar é o top, né? Mas segundo e terceiro lugar também é uma coisa maravilhosa, porque ganhar medalha na Olimpíada, né? Tem uma coisa de fraternidade, né, que surge, é muito interessante. E a gente pensar no desenvolvimento espiritual, como Paulo fala lá na busca do desenvolvimento físico, a gente tem que treinar. Tem que se esforçar, tem que ter foco, perseverança, dedicação. Agora, no reino de Deus não tem ganhar e perder no sentido da competição contra o outro. No reino de Deus tem a glória de Deus se revelar em nós. E quanto mais a glória se revela no outro, melhor para todos nós. Eu quero mais que a glória do Senhor desça sobre cada um. Então não é uma competição contra, para ter um vencedor e um perdedor. E eu estou querendo hoje enfatizar nessa noção de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, a questão do amor a Deus. Por isso que eu li aquele texto do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na semana passada eu li 1 João 4, no versos 10 e 11, diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, nesse texto de Mateus, Jesus fala, o maior mandamento é amar a Deus com toda a nossa força, com pensamento, com sentimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos, eles praticamente são a mesma coisa. Quando você exercita o seu amor a Deus, quando você exercita o seu amor ao próximo, você está amando a Deus. E às vezes você pensa, não, eu amo a Deus, mas você se permite ficar com ódio, com amarguras e ressentimentos contra o próximo, você está se enganando. Aí, nessa ideia de um desenvolvimento, tem um texto que é muito precioso, que é Efésios 4. Já falei com vocês algumas vezes aqui. Que esse texto de Paulo, ele fala da plenitude de Cristo na igreja. A plenitude, a maturidade, a estatura de varão perfeito, a unidade da fé. Então é como se fosse assim, o topo do Novo Testamento, o topo das cartas de Paulo, o topo da igreja.
unidade da fé. E neste capítulo 4 de Efésios, no verso 15, Paulo diz assim, eu vou ler na Bíblia Livre para Todos, uma versão BLT. Então, Efésios 4,15. Em vez disso, devemos falar a verdade com amor, para que possamos crescer em tudo, até alcançar a Cristo, que é a cabeça. Até alcançar a plenitude em Cristo. Falar a verdade em amor, andar em verdade e em amor. E é como se fossem duas pernas. O desenvolvimento espiritual, a gente precisa dessas duas pernas, da verdade e do amor. O desenvolvimento nos relacionamentos, o aperfeiçoamento nos relacionamentos, precisa desses dois princípios, da verdade e do amor. Por quê? O amor sem verdade, ele é enjoativo. Ele vai ficando artificial. Ele pode dar até espaço para a hipocrisia, para a falsidade. O amor sem verdade, ele não edifica. Então, a verdade é fundamental. Por outro lado, a verdade sem amor, ela é destrutiva. Aquela pessoa que é sincera, mas é mal educada, então ela é tão sincera que ela fala tudo que ela pensa. E dá ruim, dá errado. Porque ela fere, ela machuca. Aquela verdade dela, não é nem a verdade propriamente, é a visão dela, né? Mas aquela sinceridade é destrutiva. Então a verdade sem amor, ela não edifica também, ela destrói. Então a gente precisa, na realidade, desse mix, verdade e amor. E eu estava pensando nesse assunto e lembrei do princípio do perdão. Seria uma terceira via para Deus trabalhar em nós, para aperfeiçoar em nós os relacionamentos e o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. E o perdão, verdade e amor vão falar entre si, vão conectar, vão um ativar o outro. E é como se fosse assim, o perdão é a verdadeira interface que conecta a verdade com o amor. Porque quando você começa a praticar o perdão nos seus relacionamentos, você vai aprender realmente a amar. E vai aprender a falar a verdade. Só que o perdão é uma via de mão dupla. Tanto a gente precisa liberar perdão, abençoando o outro, quanto pedir perdão. Porque somos imperfeitos. A gente erra. E quem não erra? E o outro erra. E a gente convive com gente que é de carne e osso, que nem nós. Então, a questão é assim, o ponto é, a pergunta é, você quer realmente amar a Deus? Você quer crescer em amor? Você quer cumprir os mandamentos de Deus? De amá-lo acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo? Então pratique o princípio do perdão. Ponha na prática esse assunto.
Aprenda nos seus relacionamentos pedir perdão e perdoar. Porque quando você reconhece o seu erro, fala para Deus, se arrepende do seu erro, pede perdão para Ele, crê no sangue de Jesus, te lava de todo pecado, mas Deus lembra você que você feriu alguém com aquele erro. Deus lembra você que você falou mal daquela pessoa e surgiu um zum na igreja e aquela pessoa ficou abatida. Então você precisa ir até ela. Você já pediu perdão a Deus? Ok, que bom. Você precisa ir lá pedir perdão para a pessoa. Praticar isso é praticar a verdade. E quando você pratica a verdade, falando a verdade a respeito de si mesmo, isso é um ato de amor. Quando você vai ao outro e pede perdão. Então não pense em praticar a verdade, falando as verdades que você pensa saber, para ensinar o outro. Que negócio de um dedo apontando e 3 dedos apontando para... que vai dar errado. Pratique a verdade nesse exercício do perdão, falando, pedindo perdão. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse assunto do perdão, mas vocês me perdoem. Eu vou insistir nesse assunto até a gente aprender. Eu tenho pensado assim, o perdão em 4 estágios, né? 4 níveis. O primeiro nível é: você perdoa o que a outra pessoa faz. Simplesmente perdoa. Perdoa o que a outra pessoa faz. E perdoa de novo. Por quê? Ela faz de novo. E de novo. Por quê? Vocês convivem. É da sua família. É do seu relacionamento diário. Então você perdoa 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Uma vez eu estava falando aqui sobre, no curso de cura interior, que eu dei nos anos 90, sobre esse assunto. Aí uma irmãzinha levantou a mão e falou: pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não. E quando a gente perdoa a pessoa que mora com a gente e faz isso todo dia? Prejudica a gente, aborrece a gente, chateia a gente todos os dias. Não é mole. Mas é assim, os relacionamentos são assim. Então, o primeiro nível é você perdoar o que o outro faz. O segundo nível é você persistir liberando perdão todos os dias. Se você pratica o primeiro e o segundo nível, invariavelmente você vai ser levado para o terceiro nível. Que você persiste querendo obedecer a Deus, amar o seu próximo, declarar perdão. O terceiro nível é: você perdoa a pessoa e vê que a pessoa é o que ela é. Você perdoa a pessoa e vê, olha para ela e vê, ela é assim. Então esse terceiro nível é: você aceita a pessoa como ela é. Porque você perdoou, e o seu perdão é um ato de amor, você aprende a aceitar como a pessoa é. Você aprende a amar
aquilo que ela é. E tem uma coisa interessante nesse terceiro nível, que é: você se perdoa mesmo e se ama, você desiste de mudar a pessoa. Por que tanta briga? Por que tanta discussão? Por que tanta cara feia? Por que tanto distanciamento? Tudo isso é uma tentativa sua, humana, de mudar o outro. Deu certo? Funcionou? Não. Ninguém muda a outra pessoa. Então, esse terceiro nível é: eu perdoo até chegar no nível de amar aquela pessoa como ela é. O meu marido possível, a minha esposa possível, o meu filho possível, o meu pai possível, o meu chefe possível, a minha irmã, o meu irmãozinho da igreja. Eu vou perdoar até aceitar como ele é, como ela é. E vou desistir de mudar a pessoa por mim mesmo. Isso é perdão. E isso é amor. E quando você desiste de mudar o outro por você mesmo, você não desiste de amar. Então, isso eu chamo de aceitação. Esse nível de aceitação, ele é a base para você falar a verdade. Porque antes disso, toda a verdade que você vai falar para alguém tende a estar comandada pelo desejo de mudar o outro por si mesmo. Ou o desejo de se vingar, ou o desejo de humilhar, ou o desejo de retaliar, ou o desejo de dar limite. Então, quando você usa a verdade misturado com esses desejos, vai dar ruim. Porque a verdade, ela precisa andar com o amor. Se você falar a verdade sem amor, vai dar errado. Então, se você perdoa e vai para o nível da aceitação, desiste de mudar o outro por si mesmo, mas não desiste de amar, essa é uma base em que você está, vamos dizer, de bem com Deus, de bem com você mesmo, de bem com o outro, apesar dele ser o que é. E aí Deus vai te inspirar para falar a verdade para essa pessoa. Porque, veja, a gente fica querendo mudar o outro porque o outro incomoda. A gente fica querendo mudar o outro porque o outro é pontudo, aponta, espeta, ou é rombudo. Aquele jeito de ser mais grosseiro, ou falar alto, sei lá o que te incomoda. A gente fica querendo mudar o outro só porque ele é diferente. Já viu isso? Eu sou de um jeito, eu acho que eu sou certo, imagino. Mas aquela pessoa olha a coisa, vê, sente de uma forma diferente de mim. Não é que ela está errada, ela é só diferente. E eu fico querendo mudar aquela pessoa para ser do meu jeito. Vai dar ruim, dá errado. Mas se eu perdoo e vou nesse nível da aceitação, eu começo a perceber que aquela pessoa é diferente e aceitar aquela pessoa na diferença, e eu começo a aprender com a pessoa. Eu digo que, por exemplo, minha esposa, ela é minha professora de perdão. Por quê? Ela é muito diferente de mim, né? E eu ficava querendo mudar ela de qualquer jeito, pastor pregando para a esposa. Mas dava errado. E o que ela me ensina tanto assim na questão do perdão? Porque
ela é muito rápida para se arrepender, que ela é muito franca, muito assim para fora, né? Então, pisa muito na bola no relacionamento. Aparentemente pisa mais na bola do que eu, aparentemente. E ela é muito rápida para se arrepender. Mas se arrepender com autenticidade. Então aí é pedir perdão. Aí eu ficava duro para perdoar. Eu percebi que eu demorava muito para perdoar. Ela é rápida no gatilho. Rápida para se arrepender. Eu expliquei para ela, ó, você tenha paciência comigo, porque eu preciso de um tempo maior para perdoar. E eu fui perceber também que eu também sou demorado para pedir perdão. Então eu olhava para ela e falava, cara, mas ela pede mesmo perdão de verdade, de coração, rápido. E nós fomos aprendendo, estamos aprendendo até hoje, mas posso dizer para vocês assim, é muito confortável chegar nesse terceiro nível, nos relacionamentos. Sobretudo quando as partes todas estão no mesmo nível. Pede perdão, libera perdão, pede perdão, libera perdão. E lá para as tantas, você vai pedindo perdão e você não quer mais fazer ou ser ou funcionar de uma forma que desagrade, traga desconforto para o outro. E aí aquilo vai ajudando você a crescer com Deus. Porque você pede perdão uma vez, 2 vezes, 10 vezes, você vai ficando envergonhado, constrangido. Deus vai trabalhando em você a sua mudança. Bom, chegou no terceiro nível, você está apto para falar a verdade. Ah, pastor, então só vou falar a verdade daqui a não sei quantos anos, porque eu não sei quando é que eu vou chegar nesse terceiro nível, não. Ah, claro que a gente não aguenta, fala a verdade. Às vezes não fala uma verdade tão limpa, tão pura, tão leve, né? As misturas acontecem. Mas a gente precisa sempre aprender a melhorar o nosso modo de falar a verdade. O quarto nível do perdão é o seguinte, é assim, eu peço perdão, eu libero perdão, eu aceito, eu amo, eu falo a verdade, não fico querendo mudar o outro. E Deus me chama a continuar perdoando no sentido de pagar o mal com o bem. O quarto nível do perdão é você fazer bem para o outro, mesmo que ele tenha lhe incomodado, que ele tenha lhe aborrecido, lhe chateado. Você faz o bem. Porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é bateu, levou. A nossa tendência é criar uma forma de retaliar. Às vezes a retaliação é o silêncio. Não falo. Eu sou desse tipo, eu fechava a cara e ficava sem falar, não dava bola. Como eu demoro para me arrepender ou demoro para perdoar, agora eu estou melhorzinho. Aprendi com a minha professora. Estou ficando mais rápido. Então, pagar o mal com o bem é o outro lhe aborreceu, lhe chateou, mas você faz o que é certo. Você agrada a pessoa. E eu digo, quanto mais você aprender isso, mais você vai ficar parecido com o seu Pai Celestial. Porque Jesus fala assim, ó, Deus é assim, o Pai é assim. Ele ama e Ele manda o sol, a chuva sobre ímpios e justos. Ele ama todos. Ele faz assim. E dentro desse tema do perdão, da verdade, do amor, um assunto é
importante na vida dos relacionamentos é você dar limites. Dar limites tem a ver com falar a verdade. Dar limite é você dizer para o outro que as coisas lhe incomodam. Dar limite é você não deixar a outra pessoa manipular sua vida. É você não deixar a pessoa subjugar a sua vida. Então, quando a gente fala em perdão nesses 4 níveis, a impressão que a gente tem é assim, que a gente vai fazer uma pós-graduação de bobo, porque eu perdoo, eu peço perdão, eu desisto de mudar o outro, e o outro vai se fartar, né? Vai ficar espaçoso, porque você dá outra face, você anda a 2ª milha, entrega a capa e a túnica. Então, este caminho é o caminho de aprender com Jesus. E Jesus não era uma pessoa manipulável, nem frágil, e nem ninguém fazia jogo em cima dele. E ele amava. Ele amava. Então, ele aceitava as pessoas. Então, ele sabia muito bem como se posicionar, como falar a verdade, amando. Sabia muito bem como não deixar as pessoas manipularem a vida dele. Então, garanto para você, se você aprender esses níveis do perdão, o Espírito Santo vai ensinar você a falar a verdade e dar limite. Mas não é limite porque o outro apenas está te incomodando, é porque é uma questão do que é direito, do que é certo. Se você nunca dá limite para a pessoa, você não está educando a pessoa. Se você não dá limite para uma criança, ela não vai ser educada. Então, pai e mãe têm o dever de educar os filhos. Isso é um ato de amor. Dar limite também é um ato de amor. Agora, eu não aprendi a perdoar, nem peço perdão, e eu fico querendo dar limite para todo mundo, é guerra pura. Verdade sem amor é destrutivo, é violência. Então, neste caminho, Deus vai ensinar a gente a amar e ser verdadeiro. Deus vai ensinar a gente a amar e dar limite. Neste caminho, Deus vai ensinar como é bom viver bem com Deus e com o próximo. Quanto mais você pede perdão, quanto mais você perdoa, quanto mais você ama, quanto mais você aceita, mais você vai ser amado, mais você vai ser aceito. É o bumerangue, você joga e ele volta, é a semente, você semeia e colhe. O que você vai colher se você aceita? O que você vai colher se você perdoa? O que você vai colher se você tolera, se você acolhe, se você desiste de mudar o outro, mas não desiste de amar? Você vai receber isso. A aceitação. Você vai ser amado. Então, olha, garanto para você, é um espetáculo. Porque quanto mais você ama, mais a outra parte ama e entra num círculo virtuoso. Quanto mais, e dá certo, porque é feito em nome do Senhor. Jesus está ali, Ele está presente no seu relacionamento. Deus abençoe.